É isso aí, pessoal. É isso aí. Não dá pra gente deixar esse assunto de lado. Não tem como a gente, a essa altura do campeonato, não tratarmos de um assunto que, na minha concepção, pode valer a sobrevivência do futebol brasileiro, mais especificamente a sobrevivência dos clubes. E eu vou logo dizendo aqui uma outra questão. O fair play do futebol brasileiro ainda não saiu porque alguns dirigentes de alguns clubes ainda insistem em continuar no amadorismo. Esse é o grande problema, essa é a grande questão. Então, enquanto a gente ainda perceber ações, práticas de que eu devo, não nego, mas pago quando eu puder ou quiser, aí a gente não vai realmente evoluir nesse sentido. E é por conta dessas práticas que já praticamente não são mais aceitáveis no futebol brasileiro, ou que não devem ser mais aceitas, é que o fair play financeiro ele chega em um momento muito correto para tentar ver se dá uma sanada nessas coisas chamada gestão equivocada, gestão errada, gestão que beira o amadorismo. Eu penso dessa forma, eu penso assim. E aí está tendo uma discussão muito séria, alguns simpósios, algumas mesas redondas com especialistas, inclusive uma galera vindo de fora, principalmente o pessoal que foi ali, vamos dizer assim, responsáveis de implementar isso lá na Europa, mais precisamente pela UEFA, tá? Dizendo como é que funcionou lá, como é que pode funcionar aqui. Então, assim, isso agora está na fase de amadurecimento que é necessário para que comece a existir um entendimento por parte dos dirigentes. Mas hoje no Brasil, a discussão ela está passando aí por esses 5 tópicos preliminarmente. Eu entendo particularmente que esse debate ele precisa ser muito amplo, ele precisa ser muito, vamos dizer assim, diversificado, mas o que está aí, conforme vocês podem acompanhar, já é um passo gigantesco para quem não tinha absolutamente nada ou para quem não discutia absolutamente nada. Então, por exemplo, controle de pagamentos devidos, aplicação sendo imediata. Bem, eu acredito que se não houver essa aplicação imediata, eu acho que nem faz sentido falar de fair play. E o que, que seria essa história de fazer os pagamentos imediatos uma vez você devendo? É você, o clube, se ele tem uma dívida, se ele tem um saldo devedor com algum clube, com algum atleta, com algum empresário, com algum agente, ele precisa imediatamente sanar aquilo. Caso contrário, ele estaria passivo de punição. E aí esse passivo de punição poderia ser de diversas formas. Por exemplo, não jogar a competição seguinte, tá? Esse seria um ponto. Agora, isso tem que estar atrelado às aplicações logo de imediato, logo rápido, porque não adianta discutir um assunto desse tão importante e você, como está colocando ali, por exemplo, monitoramento de índices que seriam referente a questões de dívidas e déficits. Mais do que esse prazo aí de 3 ou 4 anos. Eu acredito que qualquer clube que tenha uma dívida, seja ela qual for, eu acredito muito que esse prazo de 3 a 4 anos é um prazo suficiente para que ele possa
pelo menos demonstrar interesse de que aquilo vai ser sanado. É lógico que nós temos dívidas e dívidas, mas você também não pode, a partir do momento que você implementa algo para servir de controle, de fiscalização, de monitoramento, para que aquilo não tome um rumo ainda pior, você não pode dizer que daqui a 10 anos, por exemplo, é que esse negócio vai começar a valer. Porque se for assim, não rola, não adianta. Entendeu? Não há discussão sobre limites de aportes. Hoje isso está fora de debate, né? Não está se discutindo, por exemplo, quanto de dinheiro eu posso investir no clube em determinada temporada. Isso não está em discussão dentro desse debate do fair play financeiro. Tá? Regulação para recuperação judicial, transfer ban. Bem, isso aqui é um ponto muito importante. Ao meu ver, isso aqui é um ponto determinante. Vamos lá. O Corinthians, aí temos sempre que fazer as comparações com base no que está acontecendo agora, pessoal. Isso não tem nada a ver de estar pegando no pé de clube A ou no pé de clube B. Tá entendendo? Então, assim, por exemplo, o Corinthians está sofrendo o transfer ban porque não pagou a compra ou o empréstimo lá do Félix Torres. Se eu não me engano, para o clube mexicano. Bem, aí, ao mesmo tempo, o Corinthians vai lá e compra o Vitinho. Não é contraditório? Como que eu estou devendo alguém e eu vou e faço uma outra compra? Isso aqui o transfer ban precisa combater. Então, essa regulação, ela precisa dizer para os clubes, em outras palavras, o seguinte: olha, uma vez implementado o transfer ban nesse sentido, tu não pode, por exemplo, mandar para pedir recuperação judicial, porque uma coisa está muito ligada à outra. Entendeu? É a mesma coisa aqui, ó. Discussão com o CNRD sobre punição. Aí, para a gente não ficar no vácuo sobre o que é, Jackson, CNRD? Câmara Nacional de Resolução de Disputas, é um órgão da CBF criado para resolver conflitos no futebol brasileiro de forma mais rápida e especializada, atuando como uma alternativa do sistema judiciário. Ela julga disputas entre clubes, atletas, treinadores e outros agentes do futebol relacionadas a questões contratuais, como inadimplemento, é isso mesmo, de salários, cláusulas rescisórias, indenizações por formação, entre outros. Ou seja, serve como, nem serve, é como se fosse um tribunal criado pela CBF que vai julgar todas essas questões que eu acabei aqui de narrar, de acordo com o texto, entendeu? Só que lá eles não estão conseguindo julgar isso em tempo hábil. Só para te ter uma ideia, o jogador, o técnico entra com uma ação nesse CNRD para recuperar o dinheiro que ele entende que o clube deve, é uma média de 2 anos e meio. 2 anos e meio para ele poder receber. O próprio CNRD alega que não tem pessoal, não tem condição ou estrutura suficiente para julgar a quantidade de volumes para isso. Mais uma vez, então, entra a necessidade do fair play, porque com a implementação do fair play, até essa demanda para o CNRD, ela praticamente, se não for eliminada, ela vai diminuir drasticamente. Entendeu? É isso. Então, esse fair play financeiro, ele é fundamental para que as coisas possam de fato acontecer. Entendeu? Então, é por aí o negócio. Eu acredito muito que se nós continuarmos discutindo e debatendo esse assunto, nós vamos avançar e vamos sim conseguir sair do outro lado de modo que o futebol brasileiro seja o principal beneficiário. É isso aí, pessoal. Abraço.